Olá, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com todos um sonho, a qual eu via que havia uma festa em um grande pátio. Era uma festa de evangélicos. Muitas denominações reunidas. E era uma festa uma festa com música, uma festa com discoteca, uma festa onde tinha barraquinhas de doces, salgados. Havia muita alegria, havia muita brincadeira, havia música, som ao vivo. As pessoas dançavam em nome de Jesus. E eu via que eu estava ajoelhado no meio daquela festa, em oração profunda com o Senhor. E eu via que eu estava de joelhos, olhando para o alto e desejando ardentemente a volta de Jesus. Esse era o desejo do meu coração, porque eu via que as pessoas, elas não estavam nem um pouco preocupadas com isso. Elas estavam preocupadas em se divertir em nome de Deus, usando o nome de Deus. E algumas pessoas me olhavam naquela posição, algumas olhavam e não entendiam, outros olhavam, davam risada. Mas as pessoas não paravam, não se importavam comigo, elas continuavam se divertindo, dançando. E eu desejava ardentemente a volta de Jesus. Foi quando eu olhava para o céu e eu vi uma luz que vinha brilhando, um grande clarão que vinha brilhando. E eu dizia para todo mundo: olha, meus irmãos, olha aquele clarão no céu, olha aquele clarão no céu. É a Nova Jerusalém, parecia Nova Jerusalém descendo do céu, e eu olhava aquela Nova Jerusalém e as pessoas davam risada e não se importavam com aquilo. E eu achava tão estranho. Foi quando de repente aquele brilho no céu foi se aproximando e eu olhei. Era uma nave espacial, como se fosse uma nave feita por mãos de homens. E aquela nave, ela pousava ali perto onde estava tendo aquela festa, num campo. E eu me levantava e fui olhar que nave era aquela, porque eu desejava, era Nova Jerusalém. Mas eu fui conferir que nave era aquela, que eu entendia que era Nova Jerusalém. E quando eu olhei bem de pertinho, eu via que não era a Nova Jerusalém que eu ansiava, não era a Nova Jerusalém que eu desejava. Foi quando eu vi uma mão que ela apontava para a terra e dizia: não existe nenhuma Nova Jerusalém do céu. A Nova Jerusalém é aqui mesmo na terra. Veja com seus próprios olhos. E eu olhava aquela nave, e aquela pessoa, ela me fazia entrar na nave para ver por dentro a nave, como era aquela nave. Meus irmãos, quando eu entrava naquela nave, era um mercado, tinha de tudo dentro da nave. Tinha porcos, galinha, tinha
frutas, verduras, tinha muita coisa. Era um mercado onde tinha bolsa, cinto, roupa, sapatos. Era um mercado bem grande, muito grande aquela nave. E eu entrava em alguns determinados lugares dentro da nave, tinha cadeias, tinha grades como se fossem cadeias. Em alguns lugares dentro da nave eram horripilantes, eram lugares tenebrosos dentro daquela nave, a qual eu me assustava. E eu falava, isso aqui não é lugar para mim, eu vou sair daqui. E eu tentava achar a saída daquela nave e eu não conseguia. Eu tinha dificuldade de encontrar a saída daquela nave. E eu comecei a orar ao Senhor para que me desse a saída daquela nave. Foi quando eu encontrei a porta de saída daquela nave. Eu saí, mas assim que eu saí, eu despertei a ira de algumas pessoas que eram chefes naquela nave. Uma organização que estava ali dentro daquela nave, ela se voltava contra mim. E eu sabia que eu estava correndo perigo de vida. E eu fugi daquela nave e fui para outro lugar longe dali. Mas mesmo assim, eu via que eu estava em um outro pátio, meio que me escondendo daquela nave, daquelas pessoas, quando eu percebi que um carro preto, com vários homens vestidos de soldado, e eu sabia que eram pessoas do mal. E aquelas pessoas eram exterminadores, eram pessoas que vinham para matar. E quando eu olhava aquelas pessoas, elas sabiam que eu estava ali, porque elas me perseguiam de longe. Mas havia uma sabedoria dentro de mim em que eu me ocultava. Antes que aquelas pessoas me vissem, eu consegui escapar. E aquelas pessoas ficaram me procurando naquele campo e não conseguiram me encontrar, porque eu sabiamente consegui me ocultar e eu atravessei a rua para o outro lado e eu consegui escapar por um lugar bem difícil, mas eu consegui escapar de uma forma até sobrenatural, porque não tinha como escapar, mas eu sentia que o Senhor me dava um grande escape. E eu comecei a me esconder em alguns lugares, preocupado em morrer. E eu comecei a me esconder, eu comecei a viver meio que escondido. Em um determinado momento, eu me via em um tipo de esconderijo, sentado com frio. E eu me via naquele esconderijo orando ao Senhor, e as lágrimas desciam dos meus olhos. Mas eu sabia que aquilo que eu estava vivendo era o caminho estreito. Eu sabia que aquilo que eu estava vivendo era a aflição da igreja de Cristo. E eu dizia para o Senhor: Senhor, agora eu entendo o sofrimento da igreja de Cristo. Eu agora entendo, Senhor, o quanto o Senhor foi perseguido como igreja. O Senhor foi perseguido naquela época. E as pessoas tentaram matá-lo. Agora eu entendo por que o Senhor disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e sereis odiados por todos, e vos entregarão à morte. Aquele que perseverar até o fim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E eu fui entender com muita propriedade aquilo que o Senhor viveu, aquilo que a tua igreja, Senhor, viveu naquela época. E até então eu não conhecia esse caminho estreito como eu conheço hoje. Isso tudo me vinha no sonho. E até que o sonho se encerrou. Meus irmãos, o evangelho moderno que as pessoas hoje elas vivem,
usando o nome de Deus. Esse evangelho não conhece Jesus, não conhece o Senhor, não sabe o que é o caminho estreito do Senhor, não sabe o que é uma vida verdadeira aos pés de Jesus. É um evangelho que não tem profundidade com Deus. É um evangelho que não deseja a volta de Jesus, não espera ardentemente a volta de Jesus. E é um evangelho comprometido com o reino dessa vida. Infelizmente, vendem a bênção de Deus por coisas desse mundo. Vendem a bênção de Deus e trocam até por porcos, galinha, coisas desse mundo, fúteis. Eu via que dentro da nave havia cadeias, havia prisões, porque são pessoas que estão presas ao pecado, presas, não tem libertação. É um evangelho que não tem libertação. O Senhor me mostrava muitas coisas nesse sonho que eu fui aprender e que quero dividir isso com os irmãos. Aquele que está buscando ao Senhor nessa hora, esse está buscando e esperando uma nova Jerusalém, aquela que não é feita por mãos de homens. É a nova Jerusalém que eu aguardava ardentemente. E as pessoas, elas não estão se importando com isso, mas saibam que Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas não vai voltar para este povo que não tem compromisso com Deus. Então, se ainda existe alguma chance de você se arrepender, a hora é agora, nesse momento, porque o Messias está vindo. O nosso Messias, o Messias da Bíblia, o Messias da Palavra de Deus, o Filho do Deus de Israel. Lá no céu já está tudo preparado, tudo pronto. A meia-noite vai bater. E Jesus virá para buscar a sua igreja. E não vai vir buscar uma igreja que está comprometida com as discotecas gospel, com as músicas gospel, com as festas gospel. Não é esse evangelho que não tem amor a Jesus. Não é. O Senhor vem buscar aqueles que estão aos pés de Jesus, em oração, em espírito e em verdade, sendo perseguidos nessa hora, porque a igreja de Cristo está sofrendo, está sendo esmagada pela religião, pelo mundo, pelos falsos profetas, pelos que se acham poderosos. Mas o Senhor virá, o grande dia do Senhor virá, o terrível dia do Senhor está vindo, saibam disso. Mas será o grande dia glorioso para a igreja fiel do Senhor. Aquele dia quando as trombetas soarão e o Senhor apontará nas nuvens no céu e tomará a sua igreja fiel. Num abrir e piscar de olhos, saibam disso, está muito próximo. Está muito próximo. O dia está chegando, mais perto que todos imaginam. E virá, esse dia virá.
Muitos irmãos estão separados em suas casas. Alguns sofrendo, comendo pão vivo que desceu do céu em casa, lendo a palavra, esperando e aguardando a volta do Senhor em separação, em justiça e santidade. Porque o Senhor tem separado os seus escolhidos. Aleluia. E em breve, tenha força, tenha ânimo, levante a sua cabeça. Aquele que está me ouvindo agora, que está passando por dificuldade, em separação, Senhor, levante a sua cabeça, pois o dia da redenção está próxima, o dia está chegando. Aleluia, glória a Deus, o dia está chegando e muito perto. A todos a paz do Senhor Jesus.